Queridos irmãos e irmãs que participam da ceia, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Acredito que alguém já tenha matado a charada, que são os três sábios, as duas questões e o grande problema. Vamos ter na sequência da palestra que o código foi suficiente para encobrir o nosso tema. Mas hoje nós estamos em uma celebração, em plena Páscoa. Estamos numa celebração dupla, porque temos, além da ressurreição de Jesus, o grande recado da imortalidade, vamos dar uma celebração tripla. Nós, no mês de abril, comemoramos agora 155 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. É o livro que marca o surgimento no plano material do nosso mundo, da doutrina espírita que vem nos libertando a pouco e pouco da nossa ignorância, das nossas limitações. E também, neste mês de abril, exatamente no dia 24, a nossa casa, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aqui em Campina Grande, comemora o seu 10º aniversário. Então, como toda data não diz essa importância, não deve passar em branco, nós temos muito a celebrar. Celebrar exatamente uma instituição que se ergueu e permanece de pé, aberta como um oásis espiritual às nossas almas. Um livro que continua nos convidando, que continua, de algum modo, nos consolando e nos esclarecendo a consciência. Mas não foi no mês de abril, e sim exatamente no dia de Natal, que a senhora Lin Wang, de Taiwan, fora surpreendida por um telefonema pela madrugada. Ela, que morava sozinha, viúva, que morava sozinha com seu filho, um jovem promissor, naquela cidade do Oriente, foi dormir tranquila, era noite de Natal, e o seu garoto resolveu sair para uma diversão própria daqueles de sua idade. No entanto, a outra voz, na outra ponta do fio, dizia a senhora Lin Wang que ela viesse rapidamente a um certo hospital. O seu filho era a única referência. Ela levanta, vai à instituição e lá descobre toda a intensidade da sua dor e da sua dificuldade. O seu filho, um jovem de 18 anos, estava morto. Tinha sido assassinado por um outro garoto praticamente da mesma idade, numa discussão própria daquelas festas regadas a álcool. O mundo se acabou para a senhora Lin Wang naquela noite, naquela madrugada. O que fazer da existência? Primeiro a viuvez, agora sozinha no mundo. O filho querido a quem ela beijava diariamente, a quem narrava histórias desde a infância, não mais participava deste mundo. Então, depois, em pleno processo de luto, ela começou a procurar um sentido para a sua existência, buscando uma razão para a sua dor. E a identificou. A causa da sua dor era aquele outro garoto infeliz que tinha assassinado a seu filho. E desde esse dia, desde essa descoberta, a senhora Lin Wang canalizou todas as suas energias psíquicas, toda a sua alma foi mobilizada para odiar aquele jovem, em consequência, que acionou o gatilho e encerrou uma velha história. E assim ela continuava. Sabia que o moço estava preso, tinha sido condenado, e após 4 anos, na sua solidão completa, agora, ela começou a sentir os primeiros sinais de cansaço do ódio. O ódio não tinha sido suficiente para aplacar a sua dor, para dar um novo sentido à sua existência. Então ela descobriu dentro de si mesma: eu preciso conhecer melhor a história deste maldito que matou a meu filho.
E assim, ela foi fazendo investigação por conta própria, contratou pessoas competentes para isso, e a primeira providência foi conhecer a família daquele jovem. Quem eram os seus pais? Que tipo de educação tinham essas pessoas? Que valores cultivava essa família que permitia que o seu filho pudesse matar uma outra pessoa, um outro jovem? E nessa disposição, ela terminou identificando o pai e a mãe do jovem assassino. Na verdade, eram criaturas solitárias, também tinham um único filho, aquele que estava preso. E viviam de modo miserável, porque a mãe vendia flores no final daquela capital. O pai, que tinha uma das mãos decepadas, passava troco. E ela foi constatar em loco aquela informação levantada pelos investigadores. Era um casal que também, após aquele crime, vivia na solidão e no sofrimento, na dor. Então ela volta para casa e tem consigo esse longo material para meditar. Valeria a pena continuar odiando? Aquelas pessoas me pareciam também muito tristes, desoladas. Afinal, o outro jovem também estava, de certo modo, morto, estava na penitenciária. E ela disse para si mesma: eu preciso recuperar dentro de mim, ou descobrir dentro de mim, a capacidade de amar e de perdoar. Meu filho está morto. Eu não tenho direito de matar outro jovem, porque se eu continuar odiando aquele jovem e sua família, ele é um homem morto. E tomou uma deliberação. Iria à penitenciária visitar o rapaz, o assassino de seu filho, e tentaria estabelecer uma conversa com ele, conhecer exatamente a ferocidade, a agressividade, a loucura desse moço. E chegando lá, encontrou um rapaz triste, acabrunhado, completamente atormentado pelo remorso, pela culpa. O moço, sabendo que seria visitado por aquela senhora, a mãe do rapaz a que ele tinha assassinado, se aproximou de modo canhestro, ali, difícil. E o seu primeiro movimento foi dirigir-se, cabisbaixo, para a senhora Lin Yuan. Senhora, eu era um louco. Naquela noite, tudo foi tão rápido. Eu tinha tão pouco juízo. Eu quero lhe pedir perdão. A senhora não sabe a dor que levo na alma nos últimos 4 anos. Me perdoe pela morte de seu filho. E ela, que esperava uma atitude agressiva, explosiva do rapaz, ela, protegida por guardas, percebeu que, de fato, aquele moço definhava em alma na prisão. Voltou para casa com uma nova disposição e disse para si mesmo: eu sou capaz de perdoar. Há dentro de mim uma mulher que perdoa, uma mulher que compreende, uma mulher que ama. E a partir de hoje, eu não darei prosseguimento à minha história recente de ódio. Hei de amar aquele menino, aquele adolescente, aquele rapaz, que de fato, como ele mesmo disse, no momento de loucura, encerrou a vida física de meu filho. E assim, a senhora Lin Yuan, em plena noite de Natal, 4 anos depois, pôde descobrir dentro de si mesmo uma capacidade que ela própria desconhecia. Ela era uma gigante do potencial do perdão. E assim acontece com todos nós, porque se recuarmos o tempo, era uma manhã bonita, em Milão, na Itália. O calendário marcava mês de abril do ano 386. Um rapaz, 32 anos, era conhecido não somente naquela região da Itália, onde estudava, mas também no seu país de origem, na Namíbia, como uma alma depravada, como uma alma entregue à sensualidade. Ele, depois de escrever sobre sua infância, que não gostava do grego, suportava as lições de latim, que não gostava de ir à escola, preferia jogar muito, roubar frutas, brincar com os amigos, mentir. Ainda criança e adolescente, ao descobrir
os primeiros arroubos da sua sexualidade, desde então se fez um sensualista por filosofia de vida. A sua busca era prazer e mais prazer. E nessa inquietação, aos 32 anos, depois de muito peregrinar pelas escolas filosóficas, sentado no jardim da cidade de Milão, ele se dirigia ao Senhor da vida, ainda tímido: Senhor, o meu coração está inteiro. E nesse instante ouviu uma cantiga, uma voz infantil que repetiu em latim: tole leite, toma e lê. O moço levanta e encontra ao seu lado as Escrituras. Abre a esmo, exatamente no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 13 e 14. E lá, o apóstolo dos gentios recomenda a todos os cristãos que abandonem a sensualidade, que abandonem, enfim, aos prazeres fáceis, a gula, e se entregue definitivamente ao Senhor. Era a resposta dos céus. E desde esse dia, o filho de Mônica, Agostinho de Hipona, que parecia para muita gente que o avaliava como uma criatura sem remédio, como uma criatura entregue ao vício, portanto, sem futuro, mas este homem se torna um gigante do cristianismo. Ali em pleno século IV, na sequência dos anos, se faz bispo de Hipona, e depois do século XIX tem um papel decisivo que nos beneficiou até hoje, porque ele assume, juntamente com o Espírito de Verdade, exatamente a coordenação de toda a qualificação espírita. E São Luís, ou Luís IX, se tornou o protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Agostinho recebeu do Cristo uma missão ainda maior, de coordenar toda a terceira revelação na perspectiva do mundo espiritual. Só um espírito de alta envergadura poderia receber uma missão discipular. E quem diria, quem poderia imaginar que naquele moço aparentemente depravado, sensualista, havia uma alma tão grande, gigante, capaz de, na sequência dos anos e dos séculos, demonstrar tamanha capacidade de amor à humanidade. Por isso, nós parecemos desconhecer tudo que carreamos dentro da nossa própria alma. Daí porque Allan Kardec, ali à altura da questão 919 do Livro dos Espíritos, resolve interrogar as entidades nobres nos seguintes termos: se há ou qual seria o meio prático mais eficaz para se melhorar já nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Vejamos a formulação da pergunta de Kardec, porque aí ele já revela exatamente a grandeza do seu pensamento. Allan Kardec não está procurando uma máxima filosófica, uma tirada psicológica, genérica, metafísica, para que a gente possa, enfim, conhecer e repetir sem saber toda a extensão da sua prática. Ele está perguntando um meio prático, e não é um meio prático qualquer, o mais eficaz deles. Se há vários meios práticos, qual o mais eficaz deles? Mas para quê? Ele apresenta dois objetivos. Esse meio prático deve ser capaz de nos fazer melhorar já nesta vida e fazer com que a gente resista ao arrastamento do mal. Isso porque, nós bem sabemos, a nossa vocação é o progresso. Se a humanidade progrediu na tecnologia, nós temos máquinas hoje fabulosas, imaginemos no campo moral, ainda quando pode progredir. E se a humanidade não tivesse progredido no campo moral? Isso nos faz lembrar certa vez, quando Divaldo Franco confessou sua censura exatamente por ocasião do primeiro Rock in Rio. Muitos artistas do mundo inteiro, alguns destemperados, alguns que faziam apologia ao consumo de drogas ilícitas, se apresentaram nesse espetáculo organizado pela família Medina. E Divaldo, vendo aquelas cenas, sabendo das reportagens, dos muitos estupros que tinham se dado nos banheiros do Rock in Rio, das muitas pessoas que tinham, enfim, experimentado drogas e saíram desmaiadas,
de espetáculo, ele ficou perguntando a si mesmo, como é que pode, em nome da arte, que coisa bárbara, que espíritos atrasados devem estar nesse Rock in Rio. Ah, Jesus, como é possível, em pleno século XXI. Aí Joana de Ângeles vem em socorro do médium baiano e diz, Divaldo, não censure esses jovens, porque você não sabe o que eles foram e fizeram em existências anteriores. Na atual existência, não sabemos se houve algum crime grave, um crime maior, um crime com muitas pessoas mutiladas. Porque são os antigos vítimas, são espíritos muitas vezes vinculados às hostes de Gengis Khan, espíritos que se acostumaram a expressões extremamente cruéis da própria expressão artística. E hoje estão ainda no rock, mas, enfim, sem maltratar a muita gente, ou a quase ninguém. Então, aquilo que aparentemente é uma coisa muito atrasada, numa perspectiva relativa, é uma evolução. Hoje nós assistimos esses campeonatos do UFC ou coisa parecida, comparado com gladiadores, isso é sacrificante. Porque ao final das lutas, no mínimo morria um. E os romanos gritavam por sangue na arena, nos palácios de Roma, e hoje, no máximo, sai um machucado. Então, isso é uma certa evolução, por isso que pareça. Então, Allan Kardec pergunta por esse meio prático mais eficaz, para melhorar-se já nessa vida, porque muita gente, na perspectiva cristã, resolve fazer um adiamento por conta própria. Eu vou melhorar, mas quando estiver no reino dos céus. E aí vai adiando, né? Aqui eu vou me complicando, chegando lá, eu tomo juízo e coloco minhas contas em dia. Porque lá o Senhor Jesus há de me habilitar para isso e para aquilo outro. Mas Allan Kardec ele não resolve esse problema pelo adiamento, já nesta vida, porque ele sabia, os espíritos traziam informações robustas, que a vida futura, a vida no espiritual, a vida na erraticidade, ela é muito dinâmica e, de algum modo, nós podemos também avançar nesse período. Que o diga André Luiz, que depois que passou aquele período de 8 anos nas regiões purgatoriais, umbralinas, ele mostra uma folha de serviço enorme, até hoje nos beneficiando com o seu trabalho de redenção pessoal e da humanidade. Então é possível melhorar também na vida futura, mas Allan Kardec ele deseja algo mais imediato, já nesta vida. E uma segunda possibilidade, e, de algum modo, resistir aos arrastamentos do mal. O que Allan Kardec faz é uma confissão muito honesta. Todos nós ainda temos vinculações com o mal. O mal naquela perspectiva definida em livros de espírito. Tudo aquilo que não está de acordo com a lei de Deus. Dentro de nós é um lusco-fusco. O bem e o mal se misturam. Há momentos que estamos bem e no momento de vigilância nós nos fazemos médios da nossa própria maldade. Esse mal de fora nos incomoda aqui dentro. Porque se não tivéssemos nenhuma maldade, mesmo convivendo com os maus, isso não nos perturbaria. O nosso medo é exatamente de aderir àquilo que claramente é tido como mal. E às vezes, quando é definido como mal, nós tentamos, de algum modo, reeditar, aplicar uma espécie de Photoshop no dragão e achar que ele é um coelho bonito. Mas aí está, o arrastamento ao mal. Porque o mal, muitas vezes, faz parte das sucessivas reencarnações que nós construímos como tendência. Aquilo que nós não fazemos nenhum esforço, de repente, já aflora alguns elementos ligados à perversidade. Então, às vezes, na infância, a criança já manifesta isso. As tendências para o mal, alguma tendência para o mal. Não que nenhuma criança seja completamente má ou completamente boa. No fundo, nós temos momentos de bondade e de maldade. Por isso, Allan Kardec foi honesto. Nós temos, de algum modo, uma certa intimidade com o mal. No entanto, nós temos duas possibilidades. Nos entregarmos ao mal ou, de algum modo, nos libertarmos. Daí porque a última obra de Joana de Ângeles, o título é Liberta-te do Mal. Joana conhece a comunidade espírita e sabe que ainda hoje, não obstante estarmos no século XXI,
estarmos esclarecidos pelo discurso espírita, nós, aqui e acolá, nos deixamos levar pelo mal. Ela diz, evita o mal, e se já estiver vinculado a ele, liberta-te. Liberta-te. Então, daí porque Allan Kardec falava que o meio prático é esse para resistirmos ao arrastamento do mal. O mal é essa força, não esse mal de fora, mas essa força de dentro, poderosa, que poderá nos arrastar, nos atrair para enganos, para ilusões, para complicações, das quais sairemos com muita dificuldade e com muita dor, normalmente. Então, essa é a questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para nos melhorarmos desde essa vida e vencermos ou resistirmos ao arrastamento do mal? E o Espírito responde, o sábio da antiguidade já vos disse, conhece a si mesmo. Na verdade, está se referindo àquilo que Sócrates tornou uma campanha, uma bandeira de vida, de noto autônomo, conhece a si mesmo. A sentença de noto autônomo já estava no templo de Delfos, da cidade de Delfos, templo dedicado ao deus Apolo. As pessoas muitas vezes angustiadas nas suas dúvidas, elas recorriam a esse templo. Em um determinado dia da semana, lá a pitonisa entrava em transe e Deus Apolo, por esta médium, por essa sensitiva, dava respostas, normalmente enigmáticas, para a pessoa que desejava conhecer uma dimensão obscura de sua vida e de si mesmo. Conhece a si mesmo? Na verdade, é uma velha frase atribuída a Tales de Mileto, a um dos 7 sábios da Grécia. E dentre esses 7 sábios, havia uma outra frase que dizia, Calepone e Noto-Saltone. É difícil conhecer-se a si mesmo. Platão vai repetir isso em 2 momentos da sua República, quando ele vai dizer, Calepata calar, as coisas boas, as coisas belas são difíceis. Às vezes eu encontro nos carros aí na adesivo, Deus é fácil. Eu não sei se Deus é esse, mas é fácil. Olha o pessoal. Mas enfim, aí está. Conhece a si mesmo. O Espírito respondeu corretamente. Qual o meio prático, qual o mais eficaz para se melhorar desde essa vida e, de algum modo, resistir ao arrastamento do mal. O sábio da antiguidade já vos disse, conhece a si mesmo. E Allan Kardec faz um serviço à humanidade, por isso ele é um gênio, porque ele percebe que essa questão precisa ser desdobrada, ela precisa ser aprofundada. Ele perguntou um meio prático, e o Espírito respondeu com a sentença clássica, que tinha pelo menos aí 30 séculos, ou 25 a 30 séculos. O que fazer? Então ele se torna uma espécie de recorte da humanidade. Como traduzir toda a intensidade, toda a grandeza, toda a sabedoria dessa máxima num plano de trabalho? Como operacionalizar? Como colocar no cotidiano, no nosso dia a dia, esse conhece a si mesmo? E aí o Espírito que anuncia é o Espírito Santo Agostinho. É esse moço do qual falamos na sua redenção, que deu exatamente ali no século IV. Fazei o que eu fazia quando estava aí encarnado. A cada noite consultava a minha consciência e perguntava se fiz tudo o que eu podia fazer, se fiz algum mal. E ele vai colocando na sua resposta longa toda a metodologia do seu sistema de balanço diário, um balanço moral. Na verdade, isso já está no livro 9 da República de Platão, porque lá, mestre ou discípulo de Sócrates vai dizer que a cada noite o indivíduo deva fazer esse exame de consciência. Mesmo porque Platão, ele recebeu influências pitagóricas e os discípulos de Pitágoras se acostumavam na academia que frequentavam, lá na Grécia, a cada noite fazer o seu exame de consciência. Não se deixava para o dia seguinte. A proposta de Pitágoras era ao mesmo tempo um conhecimento filosófico, mas também uma redenção espiritual. Então, aí nós percebemos a autoridade de Agostinho em responder dessa forma, porque quem lê a sua obra Confissões, em seus 13 capítulos,
percebe que ele está debulhando a sua própria vida. É uma autobiografia. Alguém que demonstra como foi sua infância, sua adolescência, sua juventude, seu apego aos vícios, sua superação. Então ele tinha autoridade moral. O livro, embora seja um grande tratado em torno do problema do bem e do mal, não deixa de ser também uma autobiografia. Só as almas corajosas conseguem escrever sobre si mesmas. E assim faz Agostinho. E por isso ele é convocado para essa resposta. E a resposta de tal profundidade que Allan Kardec resolve comentá-la. Daí porque são duas questões. Seguida de comentário a última, a 919a. Em verdade, essas questões estão associadas àquilo que nós conhecemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeito. Quando Jesus recomenda que devemos amar os nossos inimigos, devemos superar aquele metro, aquele limite proposto pelos pagãos, de amar apenas os que os amam, e amar pelos que nos perseguem e tudo mais, a superação completa. E Jesus conclui: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós aprendemos que Deus é um ser infinitamente perfeito. É claro que nenhum de nós chegaremos ao patamar de Deus, mas Deus é a referência. E uma referência menor, abaixo de Deus, nós temos Jesus. Qual ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e guia? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Por isso, nós temos que estudar a vida de Jesus e os seus discursos, seus ditos e seus feitos. Porque nós temos ele como um gabarito, como um modelo. E quem não conhece o modelo vai imitar a quem? Nós, espíritas, não podemos desprezar a vida e as missões de Jesus. É como um avivamento que temos que ter diariamente para conhecer melhor para onde devemos caminhar. Porque é preciso se melhorar. E nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai abrir um texto intitulado O Homem de Bem, que é uma reedição da questão 918 do livro do Espírito. O verdadeiro homem de bem é aquele que cultiva, ou que conhece, ou que vivencia a lei de justiça, amor e caridade. E que pergunta à sua consciência se essa lei não já violou. E vai desdobrando ali Allan Kardec, na sequência, todas as características ou as mínimas que alguém que deseja ser homem ou mulher de bem deva alcançar. Então, aí está a necessidade, a referência que devemos cultivar. Mas, ao mesmo tempo, essas questões nos remetem, e esses três gênios, no caso, Sócrates, Agostinho e Kardec, nos conclama a uma descoberta, nós mesmos. Porque muitas vezes nós passamos a estudar, por exemplo, as pedras, aí está a geologia, a estudar as estrelas, a astrofísica, a astronomia, a estudar os muitos objetos, a estudar as outras pessoas. Agora estamos na era de estudar as outras pessoas, porque a gente vai para a internet em busca do perfil alheio. A gente começa a investigar no que tem assim assado, quando, na verdade, é o nosso perfil que estamos desprezando. Quanto tempo nós dedicamos a estudar o nosso perfil? Aquele perfil inconfessável e impublicável que não ninguém vai colocar na internet. Porque se coloca lá é muito editado. Parece uma comunidade de anjos. Nunca vi tanta gente evoluída de uma só vez. Às vezes eu me delicio, eu não estou na Terra, deve ser um planeta, eu estou, enfim, abduzido, qualquer coisa assim. Porque é gente muito boa. E aí está. No fundo, estamos nos alienando, desprezando a si mesmos, quando a proposta de Sócrates, redimensionada por Allan Kardec, e quando Agostinho, é exatamente manter aquele convite histórico, conhece a si mesmo, e não conhecer os outros. Nós podemos até conhecer os defeitos e as qualidades alheias para melhor se conhecer. Todo o processo de amor começa, o primeiro laboratório de amor e de autoconhecimento, de conhecimento, começa na pessoa. Amai o vosso próximo como a si mesmo, disse Jesus. Então, nós temos evidências que muitas vezes rejeitamos a nós mesmos, nós nos desprezamos. Mas quem sou eu? Eu, que sou objeto de estudo de mim mesmo? Será que eu mereço?
essa honra, por que não? E quando começamos a avançar, e isso os psicólogos vão confirmar, as pessoas, à medida que avançam nas suas terapias, quando começa a surgir aquela lama negra, a sombra, aí o indivíduo abandona o tratamento, porque entra na fase insuportável. Enquanto a broca vai só para a parte florida e perfumada, é uma maravilha. O terapeuta, de modo inteligente, não vai dizer na primeira sessão, olha, você é um problema, você tem aqui, não. Aqueles pontos sérios vão ser adiados. Embora o indivíduo, na sua tormenta, vá manifestando isso, mas o terapeuta não pode, em si, perder o filão. Então ele vai, no primeiro momento, aqueles elogios, a abertura do tratamento. Mas na sequência, se o indivíduo mostrar fibra, aí ele começa a mostrar os pontos sérios, insuportáveis. A sombra, como coloca, Jung e Joana Bianchi. É aí que muita gente diz, deixa para lá, no próximo ano eu retomo, no ano que vem, na reencarnação que vem, e por aí vai. E aí está. Por isso, os sonhos, muitas vezes, como o último recurso do nosso inconsciente, nos chamando a atenção para problemas que devem ser assumidos, resolvidos, identificados. Adenauer, psicólogo espírita, Adenauer Novaes, nós conhecemos, no seu texto Mito e Destino Pessoal, ou Mito Pessoal e Destino, ele vai nos dizer, ou vai nos confidenciar, um sonho que ele tivera na adolescência. Adolescente, ele acordou pela madrugada, angustiado, sufocado, muito emocionado. Foi um sonho estranho. O sonho, basicamente, era que, numa igreja, uma serpente muito ágil, ela se enroscava no crucifixo, na parte alta da igreja. E Adenauer dizia, mas aquele sonho, eu sentia que era o sacerdote daquela igreja. É ali que eu pregava. E aquela serpente se enroscando exatamente no crucifixo, ele não conseguiu entender. Os anos se passaram. E lá, já na juventude, ele recobrou o sonho. E com seu conhecimento de psicologia, pôde enfim decifrá-lo. A serpente enroscando o crucifixo. A integração de dois saberes completamente antagônicos. O sagrado, o espiritual, o religioso, o sublime, na condição da cruz. E a serpente representando o que ele tinha de mais instintivo. A serpente rasteja, os répteis, na escala zoológica, fica lá embaixo. Então, no fundo, ele entendeu que a sua existência, a razão de ser, o sentido da sua vida, passava pela integração dessas duas dimensões de sua alma. Ele tinha dentro de si uma serpente, e ao mesmo tempo ele tinha dentro de si um altar sagrado. E ele não podia viver duas vidas completamente separadas. A sua vida instintiva como se nada tivesse a ver com a sua vida espiritual. Então era preciso integrar essas duas partes de sua alma. A serpente representava, de algum modo, o muito acumulado em reencarnações anteriores. A serpente dá um bote. Ela é instintiva, ela reage. E o espiritual é imprevisível, porque o espiritual é a abertura, o amor sempre procura saída. Então Adenauer percebeu, ali no seu sonho, a razão de ser de sua existência. Agostinho também, por muito tempo, ele se debruçou sem entender o que estava fazendo na Terra. Na verdade, o espírito daquela evolução tinha vindo para uma missão e começar essa missão rapidamente. O que se percebe em Agostinho, como se percebeu em Francisco, em uma escala menor, é que ele estava fora da rota. E quando nós reencarnamos com muitos recursos, com crescimento de outras vidas, e estamos fora do nosso projeto reencarnatório existencial, uma angústia toma conta da nossa alma. A sensação que nós temos é que tem alguma coisa errada, que as coisas estão desconectadas, fora dos trilhos. Assim sofria Agostinho até encontrar sua iluminação naquele jardim de Milão, no ano 386. Agostinho é até engraçado, porque é um espírito muito querido pela comunidade espírita. E lá no interior de Minas Gerais, tinha um grupo muito modesto, um grupo simples, e os médiuns eram pessoas muito tranquilas,
pouco críticas. E, num desses dias, na reunião mediúnica, o Espírito disse: boa noite, eu sou Agostinho. Oh, o nosso grupo finalmente recebe o Espírito Agostinho, Santo Agostinho, que beleza. E desde esse dia o Espírito gostou. E aí, desde esse dia, as pessoas começaram a fazer consulta com o Espírito Agostinho. Perguntava: Agostinho, a gente casa ou deixa de casar? Agostinho. E ele respondia, as pessoas saíam satisfeitas, porque ele não era um espírito qualquer, era Agostinho. Aquele da qualificação, aquele da questão 919. Até que um dia, um rapaz se atrapalhou e disse: mas Aurelius, o Espírito disse uma coisa, ele estranhou a resposta do Espírito. Aquela coisa muito estranha, muito estranha, muito absurda. Mas você não está achando, senhor Aurelius? Aurelius? O Espírito respondeu: Aurelius? Sim, senhor Aurelius. Por que você me chama de Aurelius? Ora, o seu nome é Aurelius Agostinho? Aurelius não, meu nome é José Agostinho. Assim, no batismo, e continuei sempre, mesmo depois de morto, eu não mudei o nome, meu nome é José Agostinho. E aí as pessoas descobriram que, na verdade, aquele Agostinho era Agostinho da codificação. Então acontece isso, desconhecimento é que nos leva. Mas, enfim, assim como Adenauer, assim como esse grupo, nós muitas vezes desconhecemos ângulos importantes da nossa alma. Por isso, Joana de Ângeles, na sua obra Celeiro de Bênçãos, psicografada por Divaldo Pereira Franco, ela vai recomendar: estuda e estuda-te. Mostrando isso uma primeira prova do alto amor. A pessoa precisa dizer para si mesma: a minha vida ou as minhas vidas tem muita importância. Portanto, eu preciso me estudar. Começar a conhecer as minhas tendências, para errar menos, acertar mais, para me melhorar, para ver o distanciamento em que me encontro daquelas metas estabelecidas no texto Homem de Bem ou nas lições morredoras de Jesus. Nós precisamos nos conhecer e nos compararmos com aquelas pessoas mais maduras, mais sabias, que têm demonstrado isso na história da humanidade. O indivíduo que despreza a si mesmo, normalmente ele foge de si e vai exatamente nunca se estudar. Então, é preciso identificar o que carregamos na alma. Descobriremos, como a senhora Lin Yuan, muitas vezes uma enorme capacidade de amar, de perdoar, de compreender, que desconhecíamos. Às vezes a situação, a provação, faz com que venha do fundo da nossa alma algo que sequer imaginávamos. Como também pode acontecer na dimensão negativa. Quantas vezes, atravessando uma dificuldade existencial, nós fazemos aflorar uma subpersonalidade, um jeito de ser que estava mais ou menos guardado no nosso porão, no nosso inconsciente profundo, uma forma de se conduzir com a qual nos consagramos em existências passadas, nos atrapalhamos completamente, e aquela subpersonalidade, como nos lembra Joana de Ângeles na sua obra O Despertar do Espírito, faz com que a gente comece a se comportar de modo estranho. A gente começa a se comportar de modo assemelhado àquele com o qual nós temos familiaridade em uma determinada vida. Então, aí está o nosso desafio, porque na obra No Mundo Maior, André Luiz vai nos mostrar a casa mental em 3 andares. Se nós temos o porão ligado ao passado, aquele já vivido e até mal vivido, nós temos o presente ligado ao térreo. E, sobretudo, a parte frontal do cérebro, digamos assim, e da mente, uma parte que nós ainda não utilizamos, talvez aquela expressão de Raul Seixas, que não usamos 10% da nossa cabeça animal, isso é ouro de tolo, porque aí está a humanidade futura, a humanidade que há de amar prazerosamente, a humanidade que haverá de perdoar com toda facilidade. É um potencial que está diante de nós. É a parte menos desenvolvida da nossa mente e do nosso cérebro, mas já existe, nesse tipo biológico, uma reserva que, se alguém desejar avançar, o corpo responderá adequadamente. Exatamente o andar de cima da casa mental. É essa porção da alma que Agostinho tirou de si, que essa senhora Lin Yuan fez ver, fez acontecer. Portanto, é preciso que nós
de algum modo, recorra àquela sentença socrática que está na Apologia de Sócrates, feita por Platão. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Nós somos muito importantes o que fizemos, o que estamos fazendo e deixando de fazer. Daí porque essa atitude, esse hábito que nós precisamos adquirir, a semelhança dos pitagóricos, que é um bom hábito, que já faz tantos séculos que ele persiste, que os espíritos voltam a recomendar, é porque ele é importante ainda para a nossa evolução. O hábito de se examinar, de se checar se fizemos todo o bem que poderíamos fazer, se fizemos algum mal, ou como diz Agostinho na sua resposta, se desencarnássemos naquele momento e que tivéssemos a possibilidade de estar em tete a tete com a nossa consciência, sentiríamos de que nos envergonhar. Porque aprendemos com a questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Por isso, o exame da consciência é muito importante, porque é uma forma de, diariamente, a gente reconhecer, a gente voltar a entrar em contato com o registro da lei de Deus que está em cada um de nós. Mas o Espírito Agostinho vai dizer, no entanto, nós podemos criar escapatória, e muitas vezes um orgulhoso vai dizer, não, isso é uma questão de alto amor. E um sujeito avaro vai dizer que é uma questão econômica, estou apenas sendo prevenido, que Agostinho lança uma fórmula da qual nós não podemos escapar. Exatamente. E se outra pessoa praticasse o mesmo gesto que praticamos, como agiríamos? Como a gente avaliaria o nosso comportamento se fosse praticado com outra pessoa? Aí, mais facilmente, deveria perceber que é o bem e que é o mal. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nesse capítulo 17, nós temos duas questões importantes associadas ao autoconhecimento, que é o dever e a virtude. E o espírito Lázaro vai dizer que é muito difícil cumprir o dever. Porque o ego é ardiloso, ele encontra sempre desculpas para evitar esse confronto. Ele vai, enfim, evitando aquelas situações, e é difícil ser, ao mesmo tempo, algoz e juiz, ou melhor, juiz e réu de si mesmo. Quem poderá trabalhar? Nós não podemos chamar um juiz externo. No entanto, à medida que os espíritos perceberem a nossa boa disposição, como diz Agostinho, eles virão em nosso socorro. E aquele exame não há de ser feito apenas por nós. Porque o espírito querido, aquela alma que nos recomendou a reencarnação, que nos hipotecou apoio, que fez o possível para que pudéssemos agir no bem, então, esse espírito virá em nosso socorro. Ele conhece a extensão das nossas promessas, os nossos potenciais, e ele há de nos ajudar a colocar as questões corretas, a nos soprar pela intuição as respostas corretas. E assim, o nosso processo de autoexame não há de ser uma experiência solitária, nem tampouco invadida por uma entidade inimiga ou obsessora que queira, de algum modo, nos empurrar para a culpa e desequilibrar por completo, termos uma imagem completamente negativa de nós mesmos. Isso também atrapalha. Mas é preciso, com justiça, nos avaliarmos, sem a disposição de nos destruirmos com o tempo dos nossos inimigos. Então, esses benfeitores, sabendo do nosso hábito, sobretudo após as preces, naquele momento de tranquilidade, passarmos o nosso dia a limpo, e eles virão em nosso socorro, nos apontando os caminhos, as correções, aquilo que correto fizemos, que no dia seguinte deverá ser aprofundado, ser melhorado, repetido. De modo que esses três sábios, Sócrates, Agostinho e Kardec, possam ter o seu esforço, de algum modo, aproveitado por nós, porque é uma velha tradição do autoconhecimento reeditada pela doutrina espírita. Duas questões, a 919 e 919A. E o grande problema, que é o problema do autoconhecimento. O problema do conhecimento já é um problema gigante na filosofia. E o do autoconhecimento, ele extrapola a filosofia porque vai para a psicologia e atinge, inclusive, as nossas tradições espirituais. Por isso é um grande problema. Desse modo, nós gostaríamos de louvar
seja pelos seus 10 anos, esse abrigo espiritual que nos beneficia e de que há de beneficiar outras tantas almas na sequência dos anos, das décadas, como também o Livro dos Espíritos. Esse manual de sabedoria que está à nossa disposição a cada instante. Todos nós poderemos ser melhores se nos tornarmos leitores regulares do Livro dos Espíritos. Voltarmos a essas páginas. Ler o Livro dos Espíritos, na verdade, é ingressar num colégio dos sábios e obter as respostas mais justas, mais sensatas que a humanidade pôde acumular na sequência dos milênios. E gostaríamos de encerrar com a mensagem do Espírito Emmanuel, seu livro, nessa mesma dimensão. A biografia que estamos escrevendo, a nossa autobiografia. O Espírito Emmanuel por Chico Xavier, ele vai nos mostrar exatamente aquela ideia que lembrávamos, ou seja, de não nos desprezarmos, de ficarmos atentos para o livro que estamos escrevendo de nós mesmos. Cada dia é uma página, como ele diz. A existência na Terra é um livro que está escrevendo. Cada dia é uma nova página. Cada hora é uma afirmação da tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração da tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-te o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas espátulas de tua biografia, gravadas por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes assim a companhia da indulgência, através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do teu coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar tua estrutura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois, com Jesus na intimidade do coração, não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro da tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênção. Muita paz.